Ele seja a honra, a glória, o louvor, nossa gratidão. Olá, paz do Senhor para todos. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, nossa gratidão. E seja bem-vindo aqui para mais uma programação. Fique conosco até o fim e receba as bênçãos do Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e que Deus, por intermédio de Jesus, nosso Senhor, nos abençoe durante todo esse período. Amém? Um abraço. Vamos para o vídeo. Seja bem-vindo ao canal. Estamos aqui mais uma vez dentro do quadro Adolescente de Deus, que tem como tema principal nesse quarto trimestre o amor na vida cristã. E o tema dessa oportunidade, estaremos conhecendo o conteúdo, tem como título Cristo nos ensinou a compaixão. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santíssima presença. Desejamos, Pai, que neste momento que estivermos conhecendo esse conteúdo, o Teu Santo Espírito, Senhor, venha nos iluminar. Senhor, não só renovando a nossa mente, mas acrescentando, Senhor, ao nosso coração, essa realidade que precisamos, ó Pai, exercer durante a nossa vida cristã, que é, Senhor, a compaixão, que é, meu Deus, a empatia, independente, Senhor, quem seja, independente de quem seja. Nos ajuda nessa compreensão e que o bom perfume de Cristo seja uma realidade em nossas vidas e que o fruto do Teu Espírito Santo, Senhor, seja também Ele um fato em nossa vida. Não esteja somente no nosso intelecto, no nosso psíquico, no nosso conhecimento, Pai, de maneira alguma, mas que possa estar na expressão da nossa vida, quando dessa oportunidade em que precisamos expressar, Senhor, esse tão nobre sentimento, revelando, Senhor, Teu amor em nós e através de nós, por intermédio do Teu querer e Tu efetuar, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nós oramos, já Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cristo nos ensinou a compaixão. A leitura bíblica está em Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 13. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Quando a Bíblia fala adolescente, grandes multidões, trata de milhares de pessoas. Eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. O próprio Lucas, ele usa o termo cheio de lepra. E a lepra no Antigo Testamento, cara adolescente, com uma nota de conhecimento aqui, reflete a condição do pecado, o mal que o pecado ele afeta o ser humano na sua integralidade, tanto no corpo, como na alma e no espírito. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O pecado, exemplo de uma lepra, como aqui representado no Antigo Testamento, cara adolescente, fala de nos tornar cada vez mais, de um lado, insensíveis a Deus e a sua vontade, o seu querer, e do outro lado, o agravamento desse quadro, já tendo como o seu início a morte espiritual. Nós já nascemos em pecado, diz o salmista. Principalmente Davi, Salmo 51, versículo 4 ou versículo 5. Que ele entendia que a mãe dele o concebeu em pecado. Ali não está falando da situação de uma questão de adultério, mas de uma questão da deficiência
desta lepra que já trazemos conosco, desde o ventre, desde o nascimento. E quando desenvolvemos a nossa vida, cara adolescente, e não voltamos para Deus, isso não é outra coisa a não ser esta insensibilidade proveniente do pecado em nossa vida. Porém, o texto diz que este leproso, ele se encontrava numa situação, e aqui representa aquele que está numa categoria, vamos dizer assim, de um mais vil pecador. Aquele que é renegado pela própria sociedade. Aquele cujos sentimentos dos que o conhecem, o desejo que ele morra. O desejo que ele se dê mal. Que coloque ele no navio, como muitas vezes, algumas vezes, melhor dizendo, ouvimos. Colocar ele num navio e colocar ele no meio do mar e jogar ele sobre as águas do oceano, para que ele morra. Então esse quadro é de uma pessoa totalmente insensível, porque a lepra tornava aquela pessoa sobre esse aspecto, sobre essa enfermidade, do que estava acontecendo com o seu próprio corpo. Essa degradação que foge à consciência de todos que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus. E este leproso, esta pessoa nessa condição, ela se aproximou do Senhor Jesus. Diz o texto de Lucas que ele se prostrou diante do Senhor e o adorou. E disse: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. A consciência, cara adolescente deste leproso, frente ao que ele ouvia e quem sabe até mesmo via a forma que o Senhor Jesus tratava todos aqueles que se aproximavam dele. Porque a palavra do Senhor diz que todos quanto se chegarem a ele, jamais ele lançará fora. Então ele via o publicano, ele via aquele cobrador de imposto, que Jesus ele jamais tratou qualquer um que chegou próximo dele sem a devida atenção. E trazendo a resposta às suas necessidades de momento que não eram poucas e não eram de pequeno grau. Eram pessoas enfermas, eram pessoas possuídas por espírito demoníaco, e diz a Escritura que Jesus a todos curava. E ele, quem sabe, não só ouviu, mas também ele viu Jesus agir desta maneira. E isso levou ele a primeiro estágio de que ele era digno de adoração. E depois, reconhecendo a sua condição em que se encontrava, porque a lepra representava no Antigo Testamento o desagrado de Deus, o castigo de Deus, a ira de Deus, ele chega a perguntar para o Senhor: se quiser, pode tornar limpo. Oxalá, cara adolescente, você que esteja aqui conosco, compreenda pela obra que o Senhor já tem feito nos seus colegas de escola, aqueles que fazem parte até mesmo do seu círculo de amigos ou de família. E você tem visto, você conhecia quem era esse adolescente. E você viu a obra que o Senhor, e você tem visto a obra que o Senhor tem feito na vida dele. E esta obra o Senhor Jesus quer fazer também na sua vida. E diz o texto bíblico, dando continuidade: Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Agora observe a atitude desse. Ele recebeu essa orientação, mas olha só o que ele fez. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que rogava, dizendo. Respondeu-lhe, disse: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico,
e horrivelmente atormentado. Respondeu Jesus: eu irei e o curarei. O centurião, porém, respondeu-lhe, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, a outro: vai, e ele vem. E ele vem, vem e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse ao que seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Como tínhamos refletido, cara adolescente, aqui o texto apresenta duas situações em que mostra a comoção, em que mostra a empatia, mas além disso mostra o poder que o Senhor Jesus tem e a autoridade de trazer a resposta frente à sua compaixão, frente à sua misericórdia. E isso, diante de cada um de nós, você pode ter isso por certo. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Você já parou para pensar no grande poder de Deus? Estamos acostumados a ouvir que Jesus é o Salvador, que ele perdoa os nossos pecados e nos dá a vida eterna, certo? Não parece que se trata simplesmente de uma questão espiritual? Na verdade, a salvação de Jesus é espiritual e também física. Nosso Deus entende o sofrimento humano e tem compaixão por nós. Ao observarmos os evangelhos, podemos perceber como Jesus tratou os doentes e dos necessitados. Hora de aprender. Os evangelhos nos contam que Jesus realizou muitos milagres durante o tempo que esteve neste mundo. Você sabe o que é a encarnação de Cristo? É quando Jesus, o próprio Deus, nasceu e viveu na terra em um corpo humano com o propósito de morrer por nós, ressuscitar para nos dar a vida eterna. Pois então, durante o seu ministério terreno, Jesus viajava com seus discípulos pela cidade e curava muito doente. Com essas histórias, aprendemos sobre a compaixão de Deus, o Criador. Jesus cura os doentes. O do milagre de cura aconteceu depois do ensino do Sermão do Monte a respeito da compaixão. Após descer do monte, um leproso correu até o Senhor Jesus e pediu ele pela cura. Interessante a maneira como o leproso faz o pedido: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. A resposta de Jesus, acompanhada do seu toque de compaixão, é simples: sim, eu quero, você está curado. Primeiro ponto, Jesus cura os doentes. A cura de um empregado do oficial romano. Há outro milagre que aparece na sequência do Evangelho de Mateus. Ao entrar em Cafarnaum, Jesus se deparou com um oficial romano que lhe pediu pela cura do seu empregado. A situação era tão grave que o doente ficou de cama e nem conseguiu acompanhar seu patrão. O romano argumentou que Jesus nem precisaria ir até o seu empregado. Bastava apenas dar uma ordem e a doença iria embora. Jesus ficou admirado com tamanha fé e respondeu: vá para casa, pois será feito como você crê. Dito e feito, o empregado sarou. Observe que, cara adolescente, onde Jesus ele se apresentava, por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Transformações de vida também aconteciam. Isso mostra a cara adolescente que agora Jesus ele quer passar,
que agora Jesus quer realizar milagre, que agora, no dia odierno, o Senhor Jesus quer, da mesma maneira como o fez no seu ministério, trazer transformação de vida. E quando é que Jesus, nos dias odiernos, ele está a passar? Quando estamos dentro de um trabalho de evangelização. Quando estamos a exercer e a cumprir o ID de nosso Senhor Jesus. A falar do Senhor Jesus, a entregar um folheto a uma pessoa. Ali está o Senhor Jesus a estender a sua mão e dizer: quero ser curado. Quero ser limpo. O que cabe àqueles que o recebem, a palavra, o folheto, é simplesmente compreender, a exemplo do leproso, a necessidade de ser curado, a necessidade do arrependimento, a necessidade de se voltar para o Senhor. A situação era tão grave que o doente ficou de cama e nem conseguiu acompanhar seu patrão. O romano comentou que Jesus nem precisaria ir até o seu empregado, bastava apenas dar uma ordem, a doença iria embora. Jesus ficou admirado com tanta fé e respondeu: vá para casa, pois será feito como você crê. Dito e feito, o empregado sarou. É assim que o Senhor faz. Caro adolescente, se nós predispusermos a nos colocar em suas mãos para Ele operar o seu querer através de tantos que carecem ouvir e conhecer ao Senhor Jesus. Conhecer a sua compaixão. Subponto 1.2, a cura do leproso. Observe que na primeira história o leproso estava próximo de Jesus. Nesse caso, a cura ocorreu pelo toque e pelas palavras dele. Na outra situação, o doente estava longe, em outra localização, e mesmo assim ficou livre da doença, porque o Senhor agiu à distância. Portanto, não há impossível para Deus quando cremos e pedimos com fé. Segundo ponto, ajudando os enfermos. Compaixão, de acordo com a definição do dicionário Caldas Aulet, é sentimento de pesar, pena e simpatia para com o sofrimento de outro, associado ao desejo de confortá-lo, ajudá-lo e etc. Em várias ocasiões vemos que Jesus viu a dor daquelas pessoas e demonstrou esse sentimento para com os doentes. E o Senhor Jesus também traz a parábola do samaritano, onde um religioso, porque não basta sermos de Cristo, não basta declararmos que somos de Deus, e no momento da necessidade do nosso semelhante, daquele que está próximo de nós, e volta a dizer, independente que seja, está em nosso poder, segundo a graça de Deus, socorrer aquela pessoa. E o Senhor diz aquela parábola, orientando aquele que perguntou sobre ele quem seria o próximo, e ele trouxe a parábola do bom samaritano. Enquanto o religioso, sacerdote, enquanto o levita, passou de largo por aquele que carecia de ter um alívio ao seu sofrimento, que passou pela mão dos salteadores, quem vinha? Um samaritano. Aquele que não conhecia aquele que estava ao sofrer. Porque nós precisamos ter compaixão daqueles que são próximos de nós. Ainda que precisamos exercer junto a Ele, porque a nossa fé se revela a socorrer os primeiros da fé, os familiares da fé. Porém, não nos exime de socorrermos aqueles que nem sequer conhecemos. E o samaritano não olhou se era um judeu. Ele não olhou se era alguém do Egito ou alguém pertencente a qualquer etnia, e também não estava preocupado com respeito à questão da fé daquela pessoa, ou da condição social e moral que aquela pessoa poderia se encontrar pelo sofrimento que estava passando. Mas ele se propôs, e diz a Bíblia que ele chegou próximo e vendo que aquela pessoa estava ainda com vida, ele tirou ali a atadura, tirou o óleo, o azeite, e passou sobre aqueles hematomas sofridos pela agressão dos salteadores, colocou sobre a sua cavalgadura
e levou até uma hospedagem. Isso representa o trabalho missionário da igreja, somado à condução, né, e ao tratamento daquela pessoa. A hospedaria fala da igreja. A hospedaria fala da continuação do tratamento, porque nós, ainda que fazemos parte de uma congregação e de um ministério, ainda assim continuamos a estar sendo tratado pelo Senhor, curando as feridas que ainda, Senhor, são oriundas do pecado sobre nossa vida e precisa ser tratada pelo Senhor para haver transformação em nossas vidas. E reconhecer que nós somos dependentes um do outro. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E disse que ele levou aquele homem até a hospedaria e ainda deixou algum valor financeiro ali, e disse àquele dono daquela hospedaria para que cuidasse daquele enfermo até que ele voltasse, e se precisasse de mais, ele o completaria e daria para aquele hospedeiro. Assim são todos quanto exercem a compaixão, compreendendo que tudo vem por meio da graça de Deus, que é operado Deus e efetuar através da igreja, que muitos haverão de receber o toque do Senhor para ser curado e ser tratado na hospedaria do Senhor, que não só representa a igreja, mas também a própria presença, a própria comunhão que passamos a ter com o Senhor, onde o Senhor vai tratar dia após dia das nossas necessidades peculiares, a carne, a alma e ao espírito. Louvado seja Deus. Em várias ocasiões vemos Jesus a dor daquelas pessoas que demonstrou esse sentimento para com o doente. Do subponto 2.1, Jesus é o nosso modelo de como devemos viver. Jesus agia com compaixão em relação às pessoas doentes. Nós, como discípulos do Senhor, devemos seguir seu exemplo. É um assunto que podemos trazer em oração, pedir ao Espírito Santo que nos encha de compaixão para orar por aqueles que estão enfermos. Além disso, lemos nos Evangelhos alguns casos de pessoas que ajudaram os enfermos. Essas histórias nos mostram que podemos demonstrar compaixão com atitudes, ajudando a encontrar a cura para suas enfermidades. Observe que está no plural. Podemos compreender que seja tanto físicas como emocionais e espirituais. Somente o Senhor Jesus é que pode trazer a cura, porque Ele levou sobre si estas enfermidades, para que através do sacrifício da cruz e do poder, né, que há no sangue precioso do Senhor Jesus, de perdoar pecado e trazer também a cura para todos quanto assim necessitar. 2.2, o paralítico de Cafarnaum. Certo dia, Jesus estava pregando em uma casa de Cafarnaum. O Evangelho de Marcos nos conta que 4 homens levaram o paralítico até a casa onde Jesus estava. Como havia muita gente em volta de Jesus, não conseguiram se aproximar, então fizeram um buraco no telhado da casa em cima do lugar onde Jesus estava. Pela abertura desceram o doente, deitado na sua cama. Diante da situação, Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Esse texto bíblico nos mostra que ao exercermos a compaixão, ainda que não esteja em nosso alcance a solução plena para aquela situação, nós podemos exercer a compaixão através de levar aquela pessoa aos primeiros socorros, ao encaminhamento a quem de direito, em que pode chegar a ter aquela pessoa a resposta para a sua situação presente. Marcos nos conta que Jesus viu a fé daqueles homens. Olha que lindo gesto de compaixão. Eles sabiam onde o mestre estaria e não pouparam esforço para carregar o amigo até Jesus. Aqueles homens se compadecem do amigo enfermo. Ajudaram-no a encontrar a solução e tiveram fé que o Filho de Deus poderia curá-lo. Agir com compaixão exige de nós uma atitude de amor e compromisso com a pessoa. Aprendemos com esses homens que em algumas situações precisamos dedicar um pouco de nosso tempo para ajudar quem
está doente, seja para levar ao médico ou visitar os internados no hospital, seja para passar um tempo ao lado da pessoa na internação, de conversar e orar por ela. Deus quer nos usar para ajudá-las. Tiago recomenda em sua carta que podemos chamar a liderança da igreja para ungir as pessoas enfermas e orar por elas em nome do Senhor Jesus. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Da mesma forma que o Senhor curou no passado, Ele cura também no presente. Devemos crer que o Senhor continua operando maravilhas. Orando pelos enfermos, é o terceiro ponto em que entramos. Subponto 3.1, orando pelos enfermos. Devemos interceder continuamente pelas pessoas enfermas. Você pode dedicar uns minutos do seu dia para orar por aqueles que estão no hospital ou se recuperando em casa. Fique atento ao pedido de oração pelo doente e procure saber se você pode fazer mais pela pessoa, além de orar por ela. Fé ao orarmos. Às vezes pode ser você a pessoa enferma. E as histórias do Evangelho também ensinam como fazer nesse caso. Tenha fé no Deus Todo-Poderoso, que Ele pode operar a cura. Não fique com vergonha. Peça ajuda em oração às pessoas ao seu redor. Caso seja um tratamento, ore para que Deus ilumine o diagnóstico e a prescrição do médico. Siga corretamente as orientações médicas. E lembre-se de que quando se recebe a cura, é importante agradecer a Deus. O que podemos até fazer antes. O leproso adorou a Deus antes que tivesse tendo recebido a sua cura. Ainda que até mesmo Jesus negasse tocar nele, ainda assim ele se prontificou a adorar e glorificar o Senhor. Um exemplo claro para todos nós que caminhamos na presença do Senhor. Que o adorar e servir ao Senhor não está e não pode estar atrelado a qualquer expectativa de um benefício odierno no futuro, mas sim adorá-lo porque a Ele, somente a Ele, cabe a honra, o louvor e a adoração. O sacrifício de Jesus, concluindo, na cruz tanto nos dá a salvação da alma quanto nos traz a cura ao corpo. O poder dele é o mesmo para sarar os enfermos. Como seguidores do Senhor Jesus, expressamos nosso amor e compaixão pelos enfermos com nossas atitudes e orações. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, nossos pecados. Queremos Te agradecer por esse tão importante conteúdo, ó Pai. Que o Senhor venha nos usar, que nós não venhamos a nos esquivar, a exemplo do sacerdote e do levita, mas que a exemplo do samaritano, possamos socorrer aqueles que estiver ao nosso alcance fazê-lo, quando do momento e da oportunidade em que o Senhor nos colocar, segundo o Senhor mover das Tuas mãos, segundo os atos providenciais do Senhor. Nos guarda, Pai, de fecharmos os nossos olhos, nos guarda de passarmos de largo. Faz isso, Senhor, em nossas vidas e nos ajuda a exercermos a compaixão. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E que nós oramos e te damos graça por tudo. Amém.